E aí, dociluzeiros, como vocês estão? Estamos começando agora a nossa última edição do Doce Pod de verão. E hoje eu estou com os meus convidados de honra, que são meus tios, são pessoas assim maravilhosas. Eu tenho certeza que algum de vocês, em algum momento da vida, já passou de frente com meu tio na rua, né? Pela Pilinca, que ele é, eu acho que é o cara mais famoso da Pilinca. E ele vai contar, né, toda essa história juntamente com minha tia, de como tudo começou, como tudo surgiu, a vida deles, e é uma inspiração para mim, e acredito que vai ser também para vocês. Sempre que eu posso, né, ouvir os conselhos de vocês, tudo, adoro ouvir as histórias deles, e me inspiro bastante. E com vocês, são eles, Silvia Lila Aragão e Claudecir Viana. Eu chamo ela de Tita, vocês vão escutar eu chamando Tita, né? Tio. Então, mas o nome dela é Silvia Lila e dele Claudecir. E para quem não sabe, né, eles que fundaram a loja Paraty, que eu acho que teve 35 anos de ficou 35 anos. Uns 35 anos. E como tudo isso começou, a gente vai poder, né, escutar deles, como foi todo esse processo. E eu tenho muitas coisas para falar também da Paraty, porque foi muito bom, gente. E foi. Eu peguei só metadezinho pro finalzinho, mas foi maravilhoso. Foi bom. Vai, tio. Nós começamos mesmo após a abertura que eu tinha da banca, né? Namorava já tinha intenção de querer casar, e eu precisava de alguma coisa que me desse um salário melhor. Banca de jornal. Banca de jornal não dava um salário. Mas era ponto era seu? O ponto era a própria empresa Abril Cultural que tinha os pontos. Então ele doava aquele ponto para você trabalhar. Você tinha um tempo para trabalhar ali. Olha. E o dia que eles resolvessem retirar, eles tiravam um ponto. Entendi. E quando surgiu a ideia da loja, eu estava dentro da banca lá, né? Que era ali na Pilinca mesmo. Beira-valão. Beira-valão, né? Com Pilinca. E aconteceu que com o pensamento nós fomos conversar, eu e ela. Aí eu falando para ela e tudo, que eu queria montar um negócio, uma loja e de roupa, já tinha em mente. Já tinha em mente, mas por enquanto a gente não tinha o que seria. Né? Seria uma loja de roupa. E aconteceu que eu precisava de um ponto. Aí o único ponto que tinha era a casa da minha sogra. Quer dizer, não era sogra ainda, era futura sogra. Era sogra já. Aí fui conversar com ela. Na mesma hora ela se prontificou, vamos fazer isso agora, vamos lá na frente, a gente vê como pode ser feito. Que era na Beira-valão. Que era na Beira-valão, ali antes, próximo aos plantadores de cana. Hospital Plantadores de Cana. Olhando de frente para o lado esquerdo. Do mesmo lado dos plantadores. Lado dos plantadores de cana. Essa casa hoje ela está anexada aos plantadores, não existe mais. Não existe mais. Foi demolida. Então nós começamos, aí surgiu a conversa com a minha sogra, ela disse, não, vamos resolver isso agora. Eu tinha um primo que mexia com a parte de carpintaria, ele disse, eu vou lá, faço para você. Você compra a madeira que eu faço para você. Aí comprei as prateleiras. Comprei a madeira, ele foi lá, preparou tudo. Eu sei que rapidinho nós abrimos. Aí fomos para São Paulo, começar a fazer compra. Não podia viajar sozinho, porque não era casado ainda, tinha que ir com a sogra. Dormimos no convento. Conclusão, então abriu na sala da casa? No quarto da minha sogra. Ela dividiu o quarto. Ela dividiu o quarto e um pedaço do corredor, metade do quarto e um pedaço do corredor para começar a loja. Aí, ia lá para trás, era a casa dela. Lá para trás era a casa. Mas antes disso, ele esqueceu um detalhe. Quando ele fazia federal, ele já tinha o espírito empreendedor, porque ele já vendia fascículos. Foi dessa forma que ele chegou na Abril Cultural. O que é isso? Fascículos era assim... naquela época, lançava fascículos, por exemplo, tinha... alguma coisa ligada à geografia ou à arquitetura, então você ia comprando até formar um livro, né? Cada semana saía uma revista, aí você depois encadernava, vinha a capa vinha, você comprava a capa, mandava encadernar e formava um livro. Ele já tinha esse movimento de querer ir atrás do próprio... Aí você vendia na escola. Vendia na própria escola. E ele tinha essa coisa já de empreender. Ele queria... E por outro lado, ele também não... Todos os concursos que o Claudecir fazia, ele
Ele não conseguia passar. Eu já vejo aí Deus já direcionando a gente para outro caminho. E ele falava, poxa, eu não consigo passar em nada, aeronáutica, eu não conseguiu. Não era para ser. Não era para ser. Não era para ser. Agora... na Abril, você chegou a ser gerente da loja quando ofereceram a banca para ele. Porque viram que ele tinha esse pique de poder fazer e acontecer. Ele novinho, com a banca começando, ele já era assim, que mais vendia jornal, que chegava mais cedo. Quando eu estava grávida de André, a gente ia 3 horas para pegar jornal, para ser o primeiro a botar o jornal. Eu vinha comendo pão doce. A minha banca, a gente trabalhava tanto que chegou a disputar com a banca do centro. Que vendia muito. Que vendia muito. Que era mesmo tradicional em Campos, enorme. Aí era você e mais alguém? Não, só eu. Só você. Só eu. Meu Deus. E aí nessa a gente pensou em fazer algo mais, porque a gente queria casar. Aí já era coisa do casamento. A gente não tinha aquela assim, vamos trabalhar com moda. A gente não tinha esse perfil, nada disso, não tinha. Eu sempre fui muito criativa, eu vejo muito coisa sua e minha. Você gostava, né? Eu sempre tive essa habilidade de coisas assim. Eu sempre gostei muito de escrever, de artesanato. Eu sempre tive esse dom natural de coisas criativas. Mas nunca imaginei eu trabalhando com moda. Eu ia fazer faculdade nesse período, quando tudo mudou na vida da gente. Ele imaginando que iria fazer um desses concursos que iria passar e que a gente ia casar, alguma coisa assim. Quando a mamãe aceitou de ceder o quarto dela, que a gente fez a nossa primeira viagem para São Paulo, a gente tinha tão pouca grana que a gente teve que dormir no convento, que era o padre Zezé, que era um tio do coração, que hospedou a gente. E essa primeira gasto era só para comprar. Essa primeira viagem, a gente estava 2 jovenzinhos com muito pouca grana, perdidos em São Paulo. Perdido. E você já estava quantos anos? Eu com 17. Meu Deus. Ele com 21. E aí a gente lá em São Paulo, essas primeiras compras não foram um sucesso, né? Não. Aí... Não, o primeiro ano de loja foi assim, muito difícil. Foi difícil. Não tinha funcionário. Já tinha um nome. Já tinha um nome. Esse nome, quem idealizou na época foi o tio seu Jesus, que é tio... Pai de Margot. Pai de Margot. E Aninha. Então ele falou assim, por que você não coloca Paraty? Todo mundo, vamos na Paraty, e acabei colocando. Né? Só que era Paraty. Separado. Aí depois nós juntamos Paraty. Né? E nessas viagens todas, do primeiro ano, foi muito difícil. Eu cheguei com 1 ano e meio para 2, mais ou menos, quase fechar a loja por motivo de não ter movimento. O movimento era muito fraco. Começar do zero e criar... Aí, quando a gente já estava casado e já tinha um primeiro filho e... Já estava indo para o segundo, já 3 anos e meio, teve 3. Nós chegamos, eu fechava a loja para ir almoçar em casa, eu morava perto, fechava, ia almoçar e voltava para abrir. Um dia eu fui almoçar e não falei nada com ela, cheguei e falei assim, não, eu não vou abrir mais a loja não, a partir de hoje eu vou deixar a loja fechada. Aí saí, fui andar, andei, de repente entrei no cinema, só tinha o dinheiro para pagar a entrada do cinema. Entrei no cinema, que era o antigo Cine Capitólio, passava muito filme de faroeste, e eu gostava muito de filme faroeste. Aí eu falei, vou entrar, entrei. Dentro do cinema, eu não lembro qual foi o filme, não passa na minha cabeça, eu sei que era faroeste. E dentro do cinema me deu assim, como se fosse foi um estalo, assim, de repente, assim, poxa, eu vou abrir a loja amanhã e vou fazer uma liquidação. Em Campos não existia liquidação, não existia, ninguém sabia o que era liquidação. Aí cheguei no outro dia logo, cheguei de manhã cedo, peguei, a loja não tinha vitrine, a gente pendurava as coisas na porta, na entrada e tudo. Aí comecei a pendurar e colocar preço. Só que eu botei o preço bem baixo, mesmo, para chamar mesmo a atenção. Aí os médicos do hospital começaram a entrar na loja para ver
Ai, olhar, gente, começaram a entrar, aí dali as enfermeiras começaram a passar para outro, mostrando que o preço estava muito bom e tudo. Com essa história eu teve que viajar para poder comprar mais vezes. Aí nós descobrimos fábricas de calça. Aí foi a virada. Aí descobrimos algumas fábricas de calça. Não, o bom gosto já estava. Não, porque aí a gente já foi com um volume de... e a gente já conseguiu um volume maior um pouco para as compras. E nesse dia a gente falou, se vamos perguntar aqui no rodoviário, a gente está indo sempre no mesmo lugar. Então, em tudo eu vejo a mão de Deus, o direcionamento de Deus. Quando eu olho para trás, eu só agradeço, porque a gente não tinha nenhuma capacidade para nada do que aconteceu com a gente. E aí você teve essa ideia? Nada. A gente parou naquele lugar que pergunta ali na rodoviária. Um quiosque de informações. E a gente perguntou, para onde a gente deveria, né? Eu queria umas roupas mais diferentes. Eu comprava umas roupas, mas eu não estava feliz com as roupas que eu estava comprando. Não parecia comigo, não estava me deixando... Não era aquilo que eu imaginava comprar, por exemplo, para mim. Não estava a minha cara, né? E tem que ter a nossa cara. E aí ele disse, vocês têm que ir para João Cachoeira, tem que ir para o Itaim, vocês têm que sair, vocês têm que ir para... Quando o ônibus parou na João Cachoeira... Não, ela falou, você pega o ônibus número tal e fala com o trocador que você quer descer na rua João Cachoeira. Aí, e o ônibus andou pra caramba, né? Na rodoviária até João Cachoeira é longe. Duas crianças perdidas em São Paulo. Quando o ônibus dobrou na rua João Cachoeira, o trocador só, aqui é João Cachoeira, aqui tem várias fábricas, você pode andar essa rua toda. Aí quando ele desceu, quando nós descemos, que eu olhei pra cima, Elos. Meu Deus, chegou no Paraíba. Não, na verdade, 75, todas essas marcas começaram nessa época. É impressionante. Quem estava no balcão da Elos era Nelson. Que é o dono, ele que atendia. Era começando com aquelas blusinhas de tie-dye. Que eles começaram a fabricar blusinha de tie-dye. Não é essa Elos que a gente conhece hoje. Na Triton, era Tufi Dueck que atendia, que não tinha nem fórum. Aí Gladson, então a gente ficou igualzinho, sabe? Criança quando chega na Disney. É assim, é isso. É o nosso estilo. Então, desse dia que a gente chegou na João Cachoeira, 5 anos depois, a gente estava com a nossa loja na Peninca construída. A segunda loja na Peninca, né? Em 5 anos depois desse dia em São Paulo, que nós tivemos a oportunidade daquilo que Deus entregou pra gente para aquele tempo, e de lá para cá, as parcerias que Deus colocou na nossa mão, que naquela época tinha muita fidelidade ainda. Quando a gente resolveu parar, foi muito em função disso também, porque já não existia mais fidelidade. Mas vamos chegar lá. Parceria. A loja da Elos, a marca da Elos, vendia tanto Elos, que o próprio Nelson um dia me chamou, você não quer montar uma franquia da Elos lá na sua cidade? Não entendia que era franquia, não sabia o que era isso. Aí ele me explicou mais ou menos, aí falou assim, não, vamos abrir. Aí hoje, ali onde a farmácia Pague Menos, na Pelinca, nós abrimos ali uma franquia Elos. Ali, mas aí já tinha Paraty na Peninca. Isso é bem mais pra frente, isso é década de 90. Já tinha Paraty na Peninca. Já tinha. E a primeira, depois, quando você saiu da casa de vovó, foi na Peninca? Então, foi. Beira Valão, a primeira, né? Aí, que a gente pensava, na época, que ali seria para sempre a grande descoberta. Assim. Então, quando a gente teve o nosso primeiro dinheiro para comprar um imóvel, a primeira coisa que a gente fez... O primeiro movimento nosso foi procurar a proprietária desse imóvel da Beira Valão. Mas aí, mais uma vez, Deus não permitiu, porque... Não era para ser ali. Não era para ser ali, né? E aí, aquela história que eu conto para vocês, que a gente foi comprar uma chácara em Guarulhos, e aí, no dia de passar a escritura, que aí a gente não pensava em construir a loja. A nossa cabeça, o nosso formato, era a loja na Beira Valão. E aí a gente estava pensando na nossa casa. E aí as crianças pequenas, vamos, uma chácara, aquelas coisas, né, de juventude, né? Um lugar para morar, né? Morar. E a gente imaginou assim, uma chácara, legal. E a gente ficou encantado com aquela chácara e no dia o velhinho não foi.
para assinar. Na hora de assinar a escritura. E eu chorei muito, que eu queria achar, E aí... Gente, mas porque isso, já vocês passaram pela situação, né, de tipo assim, de as crianças ficarem no meio das roupas, né, eles têm 3 filhos, sim. As crianças no meio da roupa, então eu acho que chegou no momento, preciso da minha casa. Nesse tempo de Beira-Valão, nós ficamos até, 5 anos ali, nasceram os nossos 3 filhos. E aí mamãe já saiu de lá e nós ficamos morando nessa casa, que era uma casa muito antiga. Então era muita goteira. Então era loja, e era muito velha. Então, tipo assim, a área de serviço era lá fora, a gente com bebê. Onde não tinha fralda descartável. Não tinha fralda descartável. Era o único banheiro que atendia tanto os funcionários da loja como a gente. O quarto nosso das crianças, o único quarto que ficava no caminho entre esse lugar e a loja. Então, assim nasceram nossos filhos. E ninguém imagina, né? Tipo assim, eu vejo pela história do Tulu também, as pessoas não imaginam que a gente passa por essas coisas para chegar onde a gente chegou. Tem uma história interessante, que foi Campos, o comércio não abria sábado à tarde. Não funcionava isso. E eu ficava com a loja aberta até 2 horas da tarde. Isso sábado? Sábado. Você era o único? Era o único, não existia. Meio-dia encerrava tudo, acabava. Isso começou a ser um diferencial, mas começou a incomodar, a gente começou a ser perseguido por isso também. Aí, quando eu comecei a ficar até as 5 horas, começou a incomodar todo mundo. Né? Todo mundo. Aí o que aconteceu? Um jornal de Campos foi lá, fez uma entrevista, né? Chegou minha foto, eu tenho esse jornal guardado até hoje. O Instagram. Né? O Instagram dela. Pegou minha foto e meteu o pau em mim. O jornal metendo pau em você. Porque falando quem fica eu estava explorando os funcionários, só tinha uma funcionária. Estava feliz da vida que estava explorando a funcionária, ela ficando com a loja aberta até as 17 horas. Ai, meu Deus. Aí eu, educadamente, fui lá conversar com ele, né? Cheguei lá, fui falar com ele, ele quis engrossar comigo, eu perdi a paciência. Mas esse lado aí não precisa nem... Não, eu perdi a paciência. Aí ele tornou a colocar outra matéria no jornal. O que aconteceu? Todo mundo. O que aconteceu foi que o mistério de funcionar sábado, daqui a pouquinho começou todo mundo querer funcionar sábado até mais tarde. Se ele está abrindo, né? Não existia shopping em Campos, né? Não existia essa história assim. Quando veio o primeiro shopping, que começou a funcionar aos sábados. Mas foi uma loucura. Na verdade, nada foi tão programado. Tudo ia acontecendo. A gente não... aprendendo. Por exemplo, embalagem. Não tinha essa facilidade que você tem hoje, uma bolsa bacana. Depois, quando a gente foi para Pilinca, que era diferente. A gente já estava muito mais profissionalizado, né? E a gente tinha muito mais contato. Aí abriu a franquia também, né? Aí já foi mais pra frente. Isso foi 10 anos depois. 10 anos depois. É que quando você andou 10 anos. Porque na Beira-Valão, a gente fazia as embalagens. Depois que fechava a loja, a gente ia recortar. Se for contar tudo, a gente fica até a gente fazia todas as embalagens. E ficava recortando tudo. Então, assim, Deus deu pra gente as oportunidades, mas a gente ralou muito. Sim. Foi muita ralação. Caiu do céu. Até chegar lá na Pilinca, esses 5 anos, foi, assim, muita relação. E chegou na Pilinca vendendo essas marcas, né? Elos. Aí foi como te falei. Depois dessas marcas, a loja virou outra coisa, né? Aí a gente teve uma cara da Paraty que ficou para sempre. Aquela jeans, coisa né? da Porque moda, era a época de do vanguarda. Eu cheguei a ser o maior vendedor de jeans, calça jeans do estado do Rio. Meu Deus. Isso aí foi saber depois. A gente não tinha noção disso na época. Só estava vendendo, estava representante. Muito depois que ele falou, vocês têm noção do tamanho que vocês tinham naquela época? Vocês eram os maiores revendedores das marcas do estado do Rio. Então, assim, a gente não tinha essa noção. Por quê? A Paraty, um tempo, ela virou referência não só para Campos, ela era todo esse entorno de Campos. São Fidélis, Pádua. A gente tinha cliente de Itapiruna, Macaé, a gente tinha cliente de toda essa redondeza. Então, isso não foi uma coisa planejada, isso foi acontecendo. Você, né? Você que montava as vitrines? Eu
Eu nunca gostei de botar a cara na reta, né? Eu sempre fiquei por trás dos bastidores. Eu comprava, eu era responsável por imagem, por vitrine, e ele ficava mais na frente negociação, administração. E quando a gente foi fazer a loja da Pilinca, tinha aquela coisa da nossa casa que nós construímos junto em cima, né? E a loja acabou ficando muito grande. Então, na época, tinha só a Zazá na Pilinca, que era a fábrica Zazá. Então, nós começamos ali. As pessoas falavam assim, mas vocês tinham noção que... Não, é porque a gente já tinha um contato com aquela rua. Por quê? A gente foi criada ali, porque a casa de GG era ali, né? Onde é agora a Pague Menos. Então, na minha infância, eu frequentei muito ali. A igreja que a gente frequentava era a terceira igreja, que era a Rua da Jaca. Também. Então, aquele pedaço ali era familiar pra gente. Rua da Jaca, gente. Rua da que Jaca. agora é... Fala aí, eu não lembro. Não. A Rua da Americana, a Rua da terceira igreja. Voluntários da Padre. Então, ali pra gente, aquele pedaço da Pilinca, era uma coisa pra gente familiar. Quando surgiu esse terreno, aí a gente pulou o pedaço do terreno. Do terreno, que foi onde... Quando melou o negócio da chácara, esse dinheiro ficou lá, assim, vamos comprar para comprar a nossa casa. A gente não pensava em construir uma loja, porque na nossa cabeça, a loja tinha que ser na beira-valão. Né? E aí surgiu esse terreno ali. Legal, na rua que a gente gosta, perto. Só que quando eu fui comprar o terreno, existiam 4 famílias morando no imóvel, que eram invasores. Eles tinham invadido essa casa na Casa Velha, eles tinham invadido e estavam morando as 4 famílias lá. Eu tive que colocar na justiça, oficial de justiça, para poder tirar o pessoal de lá, levou isso mais de um ano. No caso, você já tinha comprado, já tinha comprado. Mas foi um presente. Eu não conseguia mais entrar, eu só consegui ir lá uma vez. Depois eu não conseguia entrar mais, porque quando eu chegava lá, o pessoal soltava os cachorros para poder mandar meu correio. Mas foi um presente, por quê? Por ter invasores, o preço estava muito menor. Entendeu? Porque quando você vem, o proprietário não queria se envolver com aquele problema. E aí foi um presente, mais um presente de Deus para nós. Porque ali... Já era para ser ali a loja, já era para ser ali. Já estava escrito. Não era para ser na beira-valão. E aí a gente começou e foi muita loucura, porque o pai dele não aceitava fazer uma loja fora do centro, que naquela época ninguém conseguia entender que uma loja numa rua assim pudesse dar certo. E foi exatamente... Porque não tinha, só tinha a fábrica da Zazá como funcionário. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Meu pai virou para mim e falou assim, meu filho, você é louco. Abriu uma loja desse tamanho, numa rua que não passa quase ninguém, né? Porque era muito pouca gente. E como é que você vai encher essa loja de mercadoria? Mas aí, por a gente ter os contatos com as fábricas, uma das fábricas que a gente já trabalhava, eles mandaram um caminhão de mercadoria. O forte dessa fábrica era calça. Então eles mandaram, inclusive os proprietários da fábrica vieram na inauguração e na loja. Vários, né? E então foi a única maneira que a gente conseguiu para encher. Que a loja ficou muito boa. Que botava mercadoria, que você olhava, gente, tem quase nada vazia. Aí, sei que foi muito, muito complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. Porque assim, para Campos naquela época, nem no centro tinha uma loja de moda daquele tamanho. Então, e não era não tinha tanta aquela preocupação, porque hoje você tem que trabalhar com números menores, né? Naquela época era volume. Era volume mesmo. Então, era 100 calças por modelo. Porque agora... a gente comprava 100 calças por modelo. Era assim, tudo era volume. E a fábrica fazia 20 modelos. E geralmente a gente comprava... hoje em dia, né, tem internet, que a gente nem precisa mais, né, sair de casa. Depois surgiu, vai diluindo, né? Depois surgiram uns 2 ou 3, a gente tinha 2 ou 3 concorrentes assim, legais, que também aí Campos foi crescendo o comércio. Começou a aparecer o shopping, né? Mas quando a gente começou, realmente... A gente nem sabia que a gente estava sendo pioneiro nessas coisas, porque a verdade foi acontecendo, não foi uma coisa que a gente planejou que fosse assim.
Sim. E aí foi, depois na década de 90 veio a franquia, que também a gente nem conhecia esse modelo de franquia. Aí isso 10 anos depois vocês abriram 10 anos depois. Não, na Pelinca. Da Pelinca? 10 anos depois da Pelinca? Da Pelinca. Porque a Pelinca foi 1980. Ah, tá. Beira Valão foi 75. Pelinca foi 80. 15 anos depois, então. Foi a franquia. E é isso. E o contato nosso era tão grande com o Nelson, que era dono da Elos, que eu não tinha contrato. Era contrato verbal, só verbal. Eu não pagava royalties, eu não pagava nada. Então, o meu contato com ele era verbal, era na base da confiança. Hoje em dia, gente, isso é impossível, né? Impossível. Então, quando nós chegamos para próxima a fechar, já tinha acabado isso. Já não existia mais essa parceria de confiança. Era o dinheiro chegando e o cara vendendo. Sim. O mundo vai mudando. Vai mudando muito, né? Até a moda também vai mudando, né? Muita vitrine de um jeito. Aí eu lembro, eu peguei, gente, como eu falei, peguei bem o finalzinho assim, mas era muito legal de ver os desfiles que tinha. Eu cheguei a pegar desfile também. Muito evento. Muito evento. Eu lembro do desfile que teve na usina do Queimado. Aí já foi mais no finalzinho. Bem, agora eu que pulei muito. Mas, tipo assim, minha infância toda foi lá né, na Paraty, na casa de Tita. E aí já na época de Carlos Frederico, de Larissa Chaban, aí já era essa fase. Que aí já era. Sempre que não tinha Instagram, não tinha, mas tinha os jornais, tinha as colunas sociais, né? Que aí era o Instagram. O Instagram da época. Postava, a gente ficava sabendo de tudo por lá. Quem trabalhava com moda estava sempre muito envolvido com eventos, com tudo, porque teve uma parceria muito bacana também na década de 80, 90, na década de 90, que era The Look of the Year, que foi um evento que a Elos promovia no Brasil todo, que tinha tipo era um concurso para escolher modelos, e era uma parceria com uma agência de modelo internacional. Então tinha sempre, em cada lugar que a Elos era muito forte, e aqui em Campos teve um momento que teve aqui, não sei se foi do estado do Rio, teve esse evento. E a gente estava ali no patrocínio. Então são muitas lembranças, é só agradecer. E aí a gente teve o tempo que a gente também entendeu que era o tempo de parar. Sim. Que foi com 35 anos, né? Fora isso, como minha mãe foi gerente de alguma loja, né? Eu também nem era nascida. De mais de uma. Mais de uma. E vocês tinham muitos funcionários, né? Depois. Chegamos a ter 84 funcionários. De vez? De vez, Meu Deus! 84 funcionários. Eu com 20 e poucos. E não tive nenhum que me colocou na justiça. 84. Todos foram... Ele é exemplo, gente. A gente sempre usa titio lá na Doce Doce. É outra época. E outra época também, porque eu até vejo com a mamãe que eu acho que não encontra mais algumas pessoas como antigamente. Tipo assim. A gente teve uma equipe maravilhosa. Era uma época mais inocente, né? Após o fechamento, acho que uns 5 a 10 anos, mais ou menos, entre 5 e 10 anos, mais ou menos, após o fechamento das lojas, nós fizemos um encontro com os funcionários. Dos 84, 68 compareceram. Caraca. Alguns faleceram. Na verdade não foram 84 só, né, filho? Não, do nosso tempo todo foram quase 300, assim, que passou pela loja. Passou, né? Mas 84 era mais tempo. Ficaram mais tempo, foi 84. Mas eu acho que também essa coisa de não processar vai muito de quem a pessoa é, né? Tipo, a essência da empresa, a sua essência de Tita. Era outro tempo também, né? Hoje a pessoa não pode dar um espirro que vou te processar. Tá então, muito assim, mas... Eu te falei isso, essa parceria que a gente tinha, tanto com os fornecedores como com funcionários, a equipe virava uma família, era muito gostoso. E todo mundo queria crescer junto, né? A gente fechou, mas a gente deixou muitos amigos, tanto os clientes como os funcionários. Até hoje, né? A gente tem um grupo, tem o grupo do WhatsApp que a gente se fala, a gente tem... E até hoje, os netos perguntam, vô, por que você conhece todo mundo na Pelinca? Os mais novos não entendem, né? Mas os mais velhos Carol pegou um pouquinho da Carol loja. pegou pouco, né?
Só Mas Carol. aí, então, na Pelinca, vocês tiveram quantas lojas abertas no momento, assim, juntas? Total foram 7. Juntas chegaram, foi 7. Depois, 7? Mas, assim, as maiores foi da foi 7 lojas. E tudo lá em Campos. Lá em Campos. Foi Pelinca, 2, Uhum. Parque Centro, 2, Campo Shopping. Mas não ficaram uma, 7 o tempo todo, não. Campo Shopping, 1. Abrir um lugar. Fechava. Tive também no Vips também, mas o Vips foi uma loja menor. E teve também uma franquia no Vips também. Foi a franquia que era ligada à própria Elos, que era Elos Bridge. Uhum. Era uma moda mais diferenciada, né? Então é isso. Os parceiros, né? Gente, como vocês falaram, porque, querendo ou não, a equipe que eles formaram, né? Eu posso falar porque a gente tem contato ainda, né? Porque a mamãe sempre fica falando de Preta, Rita, Joel. São pessoas, assim, excelentes, né? Que sempre falam, que encontram com a gente, fala. Eu aprendi muito com Cláudia e Silvinha, com sua mãe, quando minha mãe era gerente. Como tratar as pessoas, né? Como ter uma postura, né? Adequada para cada situação. E assim, a gente teve esse contato com as fábricas de São Paulo, né? Mas depois, em seguida, a grande marca nossa foi Yes Brasil. Aí foi Rio, né? E também foi aquela paixão, aquele... Eu amava o estilo deles. Era encantador. Quando a gente ia fazer pedido, a gente ficava tão encantado. Até fiquei ontem, eu vi a Marta Ceribelli, que foi estilista há muitos anos, ela lançando uma marca de bolsa, e me deu muita saudade, porque é uma marca que era muito diferenciada. E quando a IES acabou, meio que a gente também entendeu que parecia que todos aqueles parceiros, todo aquele estilo, estava também parando, assim. Depois teve a Animale também, que foi parceira, teve a Fabricato, Blumen. A Blumen continuou até hoje, a Elos até hoje, a Fora até hoje, né? Mas vocês chegaram a vender Melissa também? Também. Né? Mr. Cat, Melissa. Teve... Não, Chutes vendemos também. Então. Vendemos um pouco de chutes também. Eu acho. Mas depois começou essas mais... franquias todas que tem em Campos, todas no início estavam na minha loja. Boticário. Boticário? A Boticário foi muito pouquinho. Foi o início. Porque o Boticário tinha uma pronta entrega em Ipanema. Vocês deram a iniciativa. Só que a experiência que eu tive com franquia, eu não quis partir para esse lado. Mas Boticário não é o caso. Porque Boticário, foi muito pouco. Até porque vocês ficaram, na verdade, vendendo as marcas. Não era uma franquia, era a loja de vocês. Na verdade... Naquele tempo, a gente não assimilou muito bem o modelo franquia. Talvez porque a gente já tivesse a multimarca. Mas acho que vai de gosto também, né? Porque às vezes você vai comprando o que você mais gosta daquela marca e vende na sua loja. Compra outra coisa. A gente não assimilou bem, mas também estava tudo começando. A própria franquia era uma coisa muito nova para eles também. O Claudeci comentou que era uma coisa até sem contrato, porque era muito novo para eles também. Então isso foi aprimorando. Nós pegamos tão no início que com certeza tinha muitos erros ali no estilo, né? Na forma, no processo. Então nós pegamos também no início, com certeza melhorou muito. Hoje é muito mais elaborado, né? Sim, é aquele negócio, né? A gente vai aprendendo fazendo. Isso. Porque ainda mais começando assim como vocês começaram. Era uma experiência deles e da gente. Porque eles estavam começando e a gente também. Pra gente, foi uma experiência válida, porque a franquia ensina muito para o lojista o dia a dia, né? O funcionamento de muitas coisas. A gente acrescentou muita coisa para a gente, o modelo de franquia que a gente acabou aprendendo para a nossa loja. Então, com relação a isso, foi muito válido. Tudo é válido, né? Tudo, gente. A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? E levar, porque em algum momento da nossa vida vai servir. A oportunidade não passa toda hora. E passa, tem que agarrar na hora. E aí, da mesma forma que a gente começou com nossos filhos pequenos e pedindo muito a Deus orientação e tudo mais, a gente também, começou a ficar pensando como que seria uma empresa familiar, como que seria essa sucessão. E a gente começou a perceber que os filhos estavam em outros caminhos. Foi quando a gente decidiu que deveria parar, porque a gente não ia passar para eles uma coisa que não
E era um sonho que Deus, né, fez para vocês. Pra gente. E aí a gente entendeu realmente que era o momento de encerrar de uma forma bacana. A gente, com os funcionários, com os clientes, né, filho? Com os fornecedores, foi tudo muito tranquilo. A gente encerrou a empresa de uma forma muito, muito legal, assim. A gente não teve nenhum problema com isso. Inclusive, com a certeza que a gente estava fazendo a coisa certa. A coisa certa. Muita paz. A gente teve muita paz com isso. Eu acho que também chega um momento, né, que todo mundo tem que estar bem, né? Tipo assim, você pensa em você, né? Se eu continuasse, às vezes não vale a pena levar adiante algo, porque fulano às vezes vai falar, poxa, podia ter ficado, que poderia crescer mais, né? Continuar. Mas chega esse momento que vocês entendem. Até porque o que a gente pediu a Deus lá atrás, Ele deu muito mais do que a gente podia imaginar. Então, a gente estava entendendo muito que o tempo tem tempo para todas as coisas. E aquele tempo era realmente de parada. Eu tinha feito uma previsão de parar aos 55. 55 anos eu quero parar, né? Não consegui parar aos 55, parei aos 56. Mas a gente até pensou que algum filho ou outro pudesse querer continuar, né? Mas a gente entendeu que não ia continuar no mesmo jeito, no mesmo formato. Eles hoje têm empresa, mas diferente. De outros ramos. E aí a gente entendeu que era isso. Da mesma forma que a gente começou pensando neles, a gente também estava encerrando daquela forma pensando neles, pensando na paz da gente, deles, e que eles fossem livres para cada um escolher o seu caminho. Gente, é isso. A história, eu sei que meu sonho era ter a calça jeans, eu usava ela, acho que dia e noite, a calça saía correndo atrás de mim no dia que eu não usava. E eu tenho a calça até hoje, é da Fora, eu lembro direitinho, eu contava as horas, os minutos para poder ter uma roupa. E da Yes Brasil eu lembro muito também, eu era muito criança. Só que eu lembro deles comentando, né? Que tipo assim, vamos pro Fashion, era como que fala? São Paulo Fashion Week. Que vocês iam viajar, eu ficava tipo assim, nem ia, mas ficava na expectativa de ver as roupas. E a gente tem, né, algumas peças de roupa ainda que é da Yes, que eu guardo, na verdade, mamãe já falou, dá isso que você nunca mais vai usar. Mas eu tô lá, tá lá guardado. Quem viveu aquela época sabe que foi muito gostoso. Então, só agradeço a Deus por tudo que aconteceu com a gente, por tudo, que foi tudo incrível. Muito bom, imagina. A gente encontra com as pessoas falam, Silvinha, que saudade, por que vocês não voltam a abrir? Eu falei, não, porque não seria igual. Aquilo que aconteceu foi para aquele tempo, né? Não teria nem mais as marcas, né? Todas. E até as que estão até hoje já tem um outro estilo também que não era mais aquilo, não é mais aquilo que era lá. Eu acho que até as que existem hoje em dia não são tão criativos igual eram naquela época. Era muito diferente. Eu acho ser muito mais básico, né? Era muito. Foi um momento único, quem viveu aquele tempo. Quem viveu, né? Hoje a moda é muito mais, você tem muito mais acesso, que são muito mais marcas, né? A gente não tinha loja de departamento naquela época, não tinha loja online, não tinha nada disso, né? Era loja física e a gente também tinha que ir até as fábricas, tinha que ir até o showroom, como tem ainda até hoje, showroom, fazer pedido. Mas naquela época era só esse formato. Hoje você ainda pode comprar online para revender, naquela época não era assim. Então, assim, nem telefone tinha direito, gente, vai ficar, né? Não tinha, não, era telefone fixo, era revista, né, jornal, tipo, nem sei se tinha. Era fax. Tinha fax. Fax, telefone fixo. Mas foi ótimo. Foi um tempo que a gente só agradece e, assim, tudo tem um tempo para todas as coisas, né? Tem. Essas histórias todas, eu estou tentando colocar isso no papel. Estou tentando escrever um livro. Inclusive a minha neta, quando eu saí, falei com ela que comecei a escrever alguma coisa da história, ela disse, vovô, escreve logo, que é o livro que eu vou querer ler, porque eu não consigo ler um livro inteiro. Aí ela vai ler, então tio, tem que andar rápido. Tem que andar rápido. A responsabilidade. Ela ler logo e começar a ler Que responsabilidade, né?
Mas eu acho super válido. No livro, né, vai conseguir contar mais coisas ainda, né, mais detalhadamente. Porque são muitos momentos, né, que não dá pra gente resumir. Já pensaram em desistir em algum momento? No início, né? Nesse início, né? Que eles falam, né? Nesse início lá. Nos 2 primeiros anos, né? Os 2 primeiros anos foi bem difícil. Foi só nessa época. Porque a gente também não sabia, nesses 2 primeiros anos, a gente achava que era uma coisa só ali para resolver aquele problema nosso naquele momento. Sim. De sobrevivência. Não que seria algo da vida. Aí a gente já tinha casado, já tinha um filho. A gente precisava sobreviver. A gente não tinha um suporte de família, financeiro, né? A gente não tinha. A gente tinha que ralar e era isso. Se não fosse isso, tinha que arranjar outra coisa. Aí já tinha isso, né? Então continuou. Então, assim, nesses 2 anos foi muito difícil, a gente teve vontade de desistir, mas a gente sabia que se fosse desistir daquilo, tinha que ter um plano B, porque não dá para ficar. Mas Deus colocou essa liquidação na cabeça dele. Sim. E a gente esqueceu de falar uma coisa, as liquidações a Paraty dos anos seguintes eram famosas. O povo ficava esperando a liquidação, era fila. A fila ia até a Avenida Pelinca ali, ficava aquele pessoal, porque na hora do almoço a gente fechava, porque tinha que parar um pouco para arrumar, porque não dava tempo a arrumar. Aí a gente parava na hora do almoço para os funcionários almoçar. Para reorganizar a loja, para reabrir. Quando reabria era uma loucura. Aquele povo querendo entrar. Eu não tinha. Chegou um período que eu não tinha tempo de ir ao banco. Meu pai. Naquela época não existia cartão, não existia né, essa facilidade que existe hoje, né? Era a maior parte em dinheiro mesmo. Então eu tinha ficava tudo lá, tinha que ir no final do dia, logo depois. Justamente. Mas doideira. Essa liquidação que tomou esse formato e essa coisa de ficar muito conhecida, é que foi realmente também o grande lance da loja virar o que virou. Sim. Entendeu? E aí a Pelinca foi explosão e aí foram os anos de bênção que Deus deu pra gente. É isso, eu acho que a gente resumiu um pouco da nossa... Eu amo ouvir, como falei, inspiração mesmo, tipo, é muito bom. A gente leva, né, isso pra vida, saber que não desistir, né, quando vier uma dificuldade, né, que foi de vocês, às vezes no meio das roupas, as crianças lá, cheio de filho. Lila, no Moisés, teve um Natal que me deu até uma dó, tadinha. A criança tanta fica roupa esquecida. Um Moisés eu lembro de Helena e Estela esquecida. Lila viveu isso. Que eu só ficava produzindo doce, e elas lá no chiqueirinho, né, a gente deixa elas lá de lado um pouquinho. Mas muito obrigada por vocês terem vindo, contado um pouco, né, da história de vocês. A gente que agradece, né? Sabe da minha timidez, que eu tenho muita dificuldade de falar. Mas assim, a gente nem percebe. Não, falar eu só tenho muito faladeira, você sabe disso, né? Mas... Na frente, né, de um público, etc. Não é que eu tenho dificuldade de falar, né? Mas eu tenho dificuldade de... porque ela é tímida pra quem ela não conhece. Isso aí. E muito obrigada mesmo, Titio. Uma honra pra mim. E a gente tem maior orgulho de você, né? Que você... Eu vejo muito nos detalhes, assim, dessa parte criativa. Fala, tem coisa da Tita aí. Tem coisa da Tita aí. Sou criativa até demais, invento cada coisa, aí viaja também de vez em quando. Uma coisa que Tita começa, faz, fica perfeito, termina. Eu começo, fica assim meio pelo caminho, aí depois eu lembro daquele negócio que eu não terminei, mas tem realmente esse lado criativo de manual também, eu gosto muito de coisa de manual, de fazer artesanato. E tá aí no sangue. É isso aí. É uma honra pra mim. Vovó também, né? Tipo, ela que me ajudou a comprar a primeira bike da Docilu. E essa mesma avó que ajudou a gente a a mesma avó que ajudou eles. Então, ela também tem um espírito, né, muito empreendedor. Ela, né, agora tá... não anda mais, tá acamada, mas é uma figura... cortava cabelo, né? Tinha um salão, que eu também acho incrível o nome do salão, que era Salão Paris. Tipo assim, não vivi, mas parecia que eu vivi. Que ela conta que ficava as mulheres, né? Tudo indo lá, querendo marcar penteado com ela. Então, pioneira acho que também vem dela, né?
titio aí com ele era namorado, né? Ela nem uma hora, não, era o quarto dela. Ela pode dizer, não, meu quarto não, né? Tá chegando agora o namorado da minha filha. Já tem meu quarto pra botar loja, né? Mas é como um filho, né, pra ela. Sim, é o anjo, que ela diz, é o anjo dela. E muito obrigada, foi muito bom esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm mais alguma coisa para deixar? Não, só mesmo agradecer a Deus pela oportunidade de falar com você e te dizer que Deus está fazendo com vocês a mesma coisa que fez com a gente, né? Então, que vocês aproveitem as oportunidades né, que Deus está entregando. Recebo. E que daqui a uns anos vocês possam contar para outra geração tudo que Deus fez por vocês aí, nessa caminhada. Ai, que lindo, gente. E é isso. Muito obrigada e até o próximo Doce Pode. Se tiver.